Bom, é isso aí. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai mostrar para vocês o que é uma corrente elétrica. A gente está na aula de física, a gente vai fazer algumas questões, né? Da atividade número 5. Lembra que a gente passou para vocês a aula remota 5? E a gente já está entrando em eletrodinâmica, ou seja, as cargas elétricas em movimento. Eu acho que vocês já leram essa atividade, né? A maioria já fez. Eu vi que Laine já fez, Slivane já fez, Ludmilla já fez, acho que Jaqueline também já fez. Mas a gente vai fazer a correção hoje para tirar as dúvidas que ainda estão ainda afligindo vocês nessa atividade aqui de corrente elétrica. Como eu falei para vocês, corrente elétrica nada mais é do que movimento de quê? De cargas elétricas. Mas aí, pessoal, como a gente estudou lá no primeiro trimestre, né, que a gente vai falar de eletrostática, as cargas em repouso, as cargas paradas, a gente vai mostrar para vocês que as cargas elétricas, elas se movimentam também. Elas ficam em movimento ordenado. E isso acontece dentro de um determinado sistema. Esse sistema que a gente vai falar, eu vou até desenhar aqui para vocês, a gente usa bastante. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente lembra que uma casa, quando a gente está dentro de casa, tem uma corrente elétrica. Quando a gente está tem um aparelho eletrônico, tem uma corrente elétrica. Todo aparelho tem uma corrente elétrica, por quê? Porque tem um sistema condutor por trás disso. Eu vou tentar desenhar esse sistema condutor aqui. Deixa eu até apagar de novo aqui. Tentar fazer mais elaborado para vocês conseguirem entender o que significa isso. Deixa eu desenhar aqui como se fosse... Eu não sou ótimo de desenho, ainda mais com mouse. Fica mais feio ainda, né? Pronto. Digamos ali, pessoal, que seja uma lâmpada, tá? Isso aqui é uma lâmpada. E aqui, pessoal, a gente vai observar que vai ter uma corrente, vai ter na verdade, um circuito. O que é um circuito? Que faz uma volta, né? Fica fazendo voltas e voltas. Circuito significa isso. E aqui tem um polo de maior sinal, a gente vai chamar de polo positivo, e o polo de menor sinal, chamar de polo negativo. Para acontecer um circuito elétrico, para acontecer uma corrente elétrica, é preciso existir um sistema parecido com esse. Um sistema que a gente vai ter um gerador que vai estar nesses polos aqui. Esses polos aqui vai ter que ter um gerador, uma fonte de energia. Esse gerador aqui ele vai proporcionar uma energia para esse sistema funcionar. O gerador aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, tá? Deixa eu colocar aqui que fosse uma pilha, tá? Uma bateria, uma pilha. Pilha é mais fácil de escrever, é menor. Vamos falar que é uma pilha. E quando a gente liga uma pilha, lógico que se estiver funcionando, né, uma pilha carregada, ela vai fazer com que aconteça um campo elétrico. É como se ligasse uma luz dentro dos fios. Esses fios aqui são chamados de condutores, porque eu não posso usar um fio isolante, não posso colocar um pedaço de corda, né, de um lado a outro e ligar o positivo e o negativo, que não vai dar certo, não vai funcionar, não vai existir um sistema de condutor. Precisa de um sistema de condutor. E esse sistema de condutor, ó, o Diogo entrando aí, esse sistema de condutor é o nosso circuito elétrico, tá? Aqui dentro, pessoal, vai existir o fio de cobre, pode ser um fio de metal, né, qualquer, pode ser um fio de ouro, tá? É mais caro, por isso que a gente não coloca, mas o cobre é o que mais nós usamos aqui. Você observa que as redes de energia das nossas casas são compostas, a maioria, dentro de nossas casas. Se você for pegar um fio e tirar, observar, os fios eles são feitos de cobre. Hoje a gente está observando que estão produzindo fios diferentes, tanto é que vocês podem observar que a Coelba eles estão mudando os fios, são fios com misturas, né? Não só cobre, mas com outras misturas que fazem com que esses fios percam a resistividade. A gente vai estudar isso mais à frente. Quanto menos
resistividade eles tiverem, com menos resistência eles tiverem, mais fácil vai passar elétrons nesses fios, mais fácil vai movimentar essas cargas elétricas. Por isso que a gente vai observar que um fio que ele tem muita resistividade, ele vai esquentar e você vai gastar muita energia. Então, quanto mais fácil passar carga elétrica pelo fio, menos energia você vai gastar. A pilha vai durar mais se esse fio aqui ele for um fio com pouca resistividade, beleza? Bom, e aí o que acontece? Liga-se um polo positivo no polo negativo de um gerador, de uma pilha, está fornecendo energia. Essa energia a gente calcula, galera, a gente fala que é a DDP, diferença de potencial. Depois eu vou até falar sobre isso. Tem uma unidade de medida para ela, a gente chama de volt, tá? O volt é a DDP. Ele fornece energia que vai passar dentro desses fios aqui. E esses fios, eles vão levar essa energia através dos elétrons, e a gente vai falar que essa energia ela vai ser levada por uma quantidade, por uma intensidade de corrente elétrica. Essa intensidade de corrente ela é dada em ampere. A unidade de medida dela é o ampere. E a gente vai observar que vai existir um aparelho que vai consumir essa energia que foi levada. Esse aparelho aqui que está consumindo essa energia levada pela corrente elétrica, esse aparelho aqui vai ter, a gente chama ele de receptor, ele vai ser um consumidor dessa energia. E esse consumidor, ele usa essa energia dependendo da sua potência. Quanto mais potente, mais energia ele consome. E a potência a gente dá em watt. A unidade de medida da potência é o watt. Então, pessoal, a gente vai falar sobre potência, a gente vai falar sobre a intensidade da corrente e a gente vai falar sobre a DDP, que a gente fala, né, que é a energia produzida, né, entre aspas, e a gente usa uma letra para representá-la, uma letra O, tá? Entre aspas, tá, pessoal? Não é a energia. DDP é a diferença de potencial. A gente vai ver isso mais à frente, mas a gente calcula, tem a unidade de medida, o volts. O volt a gente usa a letra V, tá? De volt. A de ampere e W de watt. Isso a gente vai trabalhar muito nas próximas aulas, mais detalhadamente, né? Eu passei para vocês aí uns vídeos do professor, deixa eu ver, o Fabrício. Ele é ótimo professor de física. Ele já tá o vídeo já está todo feito, então eu peguei, copiei e já mandei para vocês assistirem, né? Provavelmente vocês assistiram, é muito tranquilo, ele explica bem detalhado e está com as ferramentas melhores para explicar o assunto do que eu. E aí, ele explicou, eu vou tirar as dúvidas aqui para vocês, eu estou colocando para vocês as videoaulas dele, e aí eu vou tirando as dúvidas aqui para ficar mais fácil, para a gente não perder tempo, tá? Uma coisa interessante que você tem que lembrar dessas letras da potência, que quem tem potência é o aparelho receptor. Professor, receptor não é aquele aparelho que a gente usa para pegar o sinal de antena parabólica e tal? Não, não é esse receptor não. Aquilo ali também é um receptor. Mas receptor na física é todo aparelho eletrônico que consome energia. Todo aparelho que consome energia é um receptor. Então, professor, quer dizer que o meu carregador de celular é um receptor? É um receptor. Uma lâmpada elétrica é um receptor? É um receptor. Ele está consumindo energia. Chuveiro, televisão, qualquer coisa que você coloca e consome energia é chamado de receptor. E ele tem uma potência. Quanto maior a potência, maior é a quantidade de energia que ele vai consumir, e a gente considera que a potência dada, a unidade de medida é o watt, tá? W de watt. A unidade de medida é o watt, tá? W-A-T-T, watt. Estou horrível para escrever isso aqui, mas acho que vocês já ouviram falar desse nomezinho aqui que é bem conhecido, né? O watt. Bom, além disso, pessoal,
Vai existir, como eu falei para vocês, a intensidade da corrente elétrica, quanto de energia está passando por esse fio em determinado segundo, a gente chama isso de ampere, tá? A gente vai chamar a intensidade da corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere. Ampere é o sobrenome do cara que descobriu, por isso que usa-se ampere em unidade de medida. O watt é a mesma coisa, ele descobriu em quantidade em relação à potência de quantos aparelhos consumiu de energia, e aí eles batizaram watt, né, a unidade de medida. E, para terminar, como eu falei para vocês, existe a DDP, diferença de potencial, que é, digamos assim, vou colocar entre aspas de novo, a gente vai considerar usar o volt, né? E ele é produzido através do gerador. Todo aparelho que gera energia. Todo aparelho que gera energia, ele vai produzir a DDP, a diferença de potencial, tá? E aí a gente vai representar isso com a letra U, bonitinho, e aqui a gente vai existir uma fórmula por trás disso. Olha que fórmula legal. O que o pinto faz? Piu. O pinto pia. Aí a fórmula PIL, tá? Não esquece disso aqui, pessoal, que é muito tranquilo essa fórmula aqui, para vocês não esquecerem a fórmula da potência igual à intensidade da corrente elétrica vezes a sua DDP, tá? PIL, não esquece, é muito fácil de usar essa fórmula, a gente vai até usar daqui para frente nas nossas aulas de corrente elétrica, tranquilo? Rapidinho, vamos continuar, que a gente vai fazer algumas questões agora, porque também a gente vai falar logo no início sobre I. Não tem a letra I que eu falei para vocês, que é a quantidade de corrente elétrica? Eu sei que vocês estudaram lá, eu sei que vocês observaram que a letra I, como eu falei para vocês, é a quantidade de energia que está passando por esse fio condutor em determinado tempo de segundo. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: vamos pensar no sentido figurado, para vocês conseguirem entender o que significa um circuito elétrico, o que significa uma corrente elétrica. Eu preciso de um gerador. Vamos chamar esse gerador de um restaurante. É só você para usar um sentido figurado para você entender como é que funciona. Aqui é um restaurante, tá? É o gerador, tá? Digamos que esse restaurante tem um bocado de peão trabalhando. Vamos pensar como se fosse uma obra que tem vários funcionários. E essa, né, vários peões aí trabalhando para construir essa obra, para fazer esse prédio. E esses funcionários, eles estão consumindo energia, eles estão comendo para pegar energia para ir para o batente, para passar nessa fio aqui, ó, digamos que aqui seja a estrada que ele está indo. Ele está passando aqui para levar energia até a sua construção, até construir isso aqui. Então, digamos aí que a gente tem uma porrada de funcionário aqui. E aí, digamos que aqui seja a obra. A obra fala o seguinte: ó, eu estou precisando de 10 peões aqui para fazer a obra aqui. Aí o gerador falou: ó, eu tenho 5, vou mandar só 5. Aí ele manda 5. Se mandou 5, essa estrada aqui, ele suporta 10, tá? Ele só suporta 10. Ele pediu 10, aí essa estrada aqui suporta 10. Aí digamos que o cara, esse gerador aqui, manda só 5. Vou mandar 5 peões aqui. Mandou 5 peões para cá. Eu pergunto para vocês, a obra vai funcionar? Vai funcionar, só que ela vai funcionar a pouco vapor, vai funcionar pouco. Ela não vai ser uma obra 100% funcionante, né? Ela vai estar devagar, tá meio capingando. Se eu mando mais funcionários, se eu mando os 10 que eles pediram, se o gerador vai lá e manda, não, vou mandar os 10 que você pediu. Mandou os 10 funcionários, passa aqui, ó, pelo esse fio condutor, 10 funcionários. Pá, todo mundo com energia, aí vai fazer com que essa obra funcione tranquilamente, 100%. Mas aí, se digamos que o gerador, ele manda, né, ele manda uma corrente de 15 homens para passar nesse fio aqui, que só suporta 10. Vai mandar 15? Vai. E esse fio aqui vai estar apertado, galera. E aí vai fazer força, vai dar um trabalho para passar. Vai esquentar esses fios e eles podem ser estourados. Por isso que muitas pessoas, quando fazem a instalação das suas casas, pedem, né, os eletricistas, para colocar um fio mais grosso na geladeira, no, na máquina, na máquina de lavar, nos aparelhos que consomem mais energia, né? No chuveiro elétrico.
onde tem energia, onde tem tomada que consome mais energia, onde os aparelhos consomem mais energia, tem que colocar um fio mais resistente, mais grosso, para que passem mais elétrons nele, para que passe mais corrente elétrica. E esse fio, a gente vai falar que esse fio aqui, quanto mais grosso, mais pessoas, mais elétrons, vamos usando aqui como sentido figurado, mais trabalhadores vão poder passar e fazer um serviço mais rápido. Eu pergunto para vocês, passa uma quantidade pequena de pessoas, vai fazer o trabalho, o professor vai fazer, mas vai demorar mais tempo para terminar. É isso que acontece com o carregador de celular. Quando você bota um carregador de celular que tem uma amperagem, que tem uma intensidade da corrente elétrica baixa, o carregador seu vai carregar, professor? Vai carregar seu celular? Vai. Só que vai carregar demoradamente. Se for, por exemplo, um carregador fraco, ele vai carregar em várias horas. Se for um carregador mais potente, que tenha mais amperagem, tá? Não é mais potente, não. Se for o carregador tem a mesma potência, é uma potência de 30 watts, tá? Mas se for um carregador que tenha uma amperagem maior, que tenha uma corrente elétrica maior, se o fio for mais grosso, você vai observar que vai carregar mais rápido o seu celular, porque vai ter mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo nessa obra. Olha que interessante. Então, se você for observar, eu quero um carregador de celular top, procure para saber quanto de ampere ele tem. Se tiver mais ampere, maior vai ser a velocidade de carga do seu celular, beleza? Então a letra I, pessoal, é a quantidade de carga, a quantidade de gente, de pessoas, né? A gente vai usar agora sentido figurado, como eu tô falando, né? De pessoas passando para ir para o trabalho. Se tiver um espaço curto, vai amontoar e pode esquentar e pode até estourar um fio, dando um curto-circuito. Se for uma quantidade pequena, vai passar de boa, tranquilamente, vai fazer o trabalho, só que vai demorar mais tempo para fazer o trabalho completo, beleza? Lembrando o seguinte, que a letra I, a gente usa uma unidade de medida, o ampere. E a quantidade de intensidade da corrente elétrica, pessoal, eu já falei para vocês. Quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores são os elétrons, pessoal. Todo corpo condutor, ou qualquer corpo que a gente conhece, tem elétrons. E esses elétrons, eles são os que vão se movimentar. São esses trabalhadores. E quanto mais elétrons, maior vai ser a quantidade, né, se ele tiver carregado, de energia que ele vai levar. Beleza? Então, para eu calcular quantos elétrons estão passando por esse fio, eu uso uma formulazinha. E eu vou agora mostrar para vocês aqui, vim para cá, I, que é a quantidade de ampere, né, corrente elétrica, é igual a Q, que é a quantidade de carga, dividido por ΔT. I é igual a Q sobre ΔT. Quem aí é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere. Quem é Q, professor? Que é a carga elétrica. Lembra lá da carga elétrica, que é igual a N vezes E. Vocês lembram disso, pessoal? Isso aqui é a carga, a quantidade de carga elétrica que a gente usava lá na primeira unidade, para saber quantas de carga tinha em um corpo condutor. A gente calculava dessa forma aqui, Q é a quantidade de carga elétrica, N é a diferença de número de prótons menos o número de elétrons, vezes E, que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Professor, isso é muita informação. Não é não, porque isso aqui eu já passei lá na aula passada. Olha, tem tempo isso aqui que eu já passei já. O que vale Q? Tá? Q é a carga elétrica e ele vale N vezes E, o número de prótons menos o número de elétrons, vezes a carga elementar. Professor, e o que é ΔT? ΔT é o intervalo de tempo. Quanto tempo se passou? Quanto que variou? Qual foi o tempo gasto? Tá? É o ΔT. Então, para a gente não ficar enrolando, vamos fazer nossas atividades, que aí vocês vão conseguir entender o que cada um representa. Vamos fazer a primeira questão. Veja que a primeira questão, a gente vai usar essa fórmula aí, essa fórmula do I é igual a Q dividido por T. Se vocês preferirem também, eu gosto de representar dessa forma, para não esquecer. Kit. Kit. Dá para fazer kit também, tá? Você isolando o Q. Você pega o ΔT que está dividindo, passa para cá multiplicando. Aí vai ficar I
vezes ΔT, né? ΔT eu vou colocar T, kit. Ó, tem gente pedindo para entrar aqui, é Caio, que estava almoçando, desde 3 horas da tarde almoçando, o cabra desse. É brincadeira? O cara que gosta de comer tarde. Aí, a gente pode usar também dessa forma assim, tá? Kit ou I igual a Q dividido por T. Tá bom? Então vamos usar a fórmula aqui que ele está pedindo o quê? Ó? Pela seção de um condutor de eletricidade passam 20 coulomb a cada minuto. Em uma secção de um condutor, pessoal, de eletricidade, passa, ou seja, num fio condutor, ele está falando isso. Num pedaço de uma seção aqui, ó, vai passar 20 coulomb a cada minuto. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Ele está perguntando quanto que vale a letra I. Quanto que vale I? Ele está falando que em um fio condutor tem uma eletricidade que passa 20 coulomb a cada segundo. 20 coulomb, mas ele fala que é a cada minuto, perdão, não é a cada segundo. Lembre que a unidade de tempo eu tenho que usar em segundo, tá, pessoal? Não pode ser em minuto, tem que ser em segundo. Professor, o que eu faço então? Se ele fala que a carga é 20, letra Q é 20, que é igual a 20. O tempo, pessoal, ele usou aí, ó, cada minuto. Um minuto é 20. Mas eu não posso usar minuto, eu tenho que usar segundo. Então, o ΔT, o tempo, eu não vou usar 1, eu vou usar 60, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou colocar 60 segundos, tá? Da onde, professor, você tirou esses 60 segundos? Eu tirei do 1 minuto, que ele fala cada minuto, e cada minuto equivale a 60 segundos. Eu tenho que deixar na unidade de tempo, que a unidade de tempo a gente usa o segundo, beleza? Aí basta usar a fórmula da intensidade da corrente elétrica, que é igual à quantidade de carga, que, quanto que vale que? 20 dividido pela variação do tempo. Quanto que é a variação do tempo? 60. Então, dividir por 60. 20 dividido por 60 é 2 dividido por 6. A metade de 2 é 1. A metade de 6 é 3. Então, vai ficar 1/3, que equivale a 0,3333, né? Vai ficar 0, vai dar uma dízima periódica. Você pode colocar 0,33. Se a intensidade da corrente elétrica, a gente usa a unidade ampere. Não esqueçam de colocar as unidades de medida, tá, pessoal? Então, a gente sabe que vai ser 0,33 ampere. Professor, como é que você soube que deu 0,33 ampere? Porque eu tive que transformar o minuto em segundo. Eu sei que coulomb por segundo dá ampere, tá? Se você pega o coulomb e divide por segundo, vai dar ampere. E aí eu peguei o tempo, que era 1 minuto, transformei para 60 segundos. Peguei a quantidade de carga, coloquei 20. 20 dividido por 60 dá 1/3, 0,33 ampere. Beleza? Tranquilo? Fácil demais para usar a fórmula aí. Vocês viram que não tem nada de difícil em relação a essa questão. Tem alguma dúvida? Podem mandar mensagem no chat, daqui a pouco eu vou olhar, ou mandar um áudio aí, caso eu não consiga entender, beleza? Porque eu não consigo ler, na verdade, né? Professor, estou com dúvida nessa parte e pode parar, pessoal, para falar, beleza? Porque eu não estou sabendo se vocês... Número 1, tranquila. Tranquilo aí? Beleza. É, Ótimo, mesma coisa. ótimo. Então vamos lá. Vamos para número 2, para a gente não perder tempo. Deixa eu avançar aqui, então. Muito bem. Número 2, pessoal, é interessante vocês usarem a fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente. Pessoal, eles falam o seguinte, vamos ler o número 2 aqui, que o número 2 é bem interessante. Isso é verdade, tá, pessoal? Alguns peixes, como o poraquê, a guia elétrica da Amazônia. O nome do peixe é poraquê, só que lá na Amazônia é chamado de enguia elétrica. Eu já até assisti um vídeo, né, falando sobre esse peixe, que é muito famoso lá na Amazônia, e ele mata pessoas. Por quê? Porque ele vai produzir uma corrente elétrica
quando ele entra em contato com algum ser humano. Ele toca na pele do ser humano, ele entra em contato, ele joga uma descarga elétrica nessa pessoa, e ele é muito perigoso por conta disso. Ele está se sentindo perigo, ele joga essa descarga elétrica. E essa descarga elétrica desse poraquê, ele é medido de uma forma diferente. Ó. Um poraquê de 1 metro, olha só que os bichos é grande, né? 1 metro de comprimento, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Professor, que desgrama é essa? É o que eu falei naquela aula, agora aqui para vocês, ó. Nesse exemplo de circuito elétrico aqui, meio troncho, porque eu estou desenhando com o mouse. Mas vamos lembrar dessa fórmula aqui que eu falei para vocês, que vocês têm que memorizar o que o pinto faz. Pio. Ó, tem que memorizar essa fórmula, galera. Ó, e essa fórmula aqui a gente vai usar bastante. A fórmula da potência, que é igual à intensidade da corrente vezes U, que é o DDP, diferença de potencial, que a gente também chama de volts, tá? Aí, então vamos lá, vamos usar essa fórmula para responder essa questão. Vamos fazer aqui. P é igual a I vezes U. Lembra que P é a potência que é dada em watt. I é a intensidade da corrente elétrica que é dada em ampere. U é a DDP que é dada em volt. Beleza. Ele falou para você que está produzindo uma corrente em torno de 2 amperes. 2 amperes é a intensidade da corrente elétrica. A gente coloca aqui, ó, 2. Voltagem, volts, é dada em DDP, diferença de potencial, é 600 volts. É o que o gerador produz. Vou colocar aqui, ó, 600 DDP. Letra U é o DDP, é a quantidade de volts. A gente vai conseguir encontrar o que, professor? A potência desse peixe. Esse peixe tem uma potência de quanto de energia ele tem de descarga, quanto que ele manda de watt, de potência, qual é a potência dele? 2 vezes 6 é 12. Com mais 2 zeros vai ficar 1.200 watts de potência. Pessoal, pensa em 1.200 watts de potência. Tem som que tem isso aqui, é um estrondo, pessoal. 1.200 watts de potência. Tem aparelho, tem secador de cabelo das meninas, pode observar, um secador que joga aquele ar quente no cabelo, veja que é uns 1.200 watts de potência. É uma quantidade absurda de energia que ele consegue mandar. Tá? Olha que coisa doida que um peixe consegue fazer. É um peixe elétrico mesmo, literalmente falando. Então, pessoal, a gente responde essa questão aqui através dessa fórmula. Então, o peixe tem 1.200 watts de potência. Veja, um exaustor tem 150. Um computador tem 300. Um aspirador de pó, 600. Uma churrasqueira elétrica, 1.200. Um secador de roupa, 3.600. Qual é o aparelho eletrônico que tem uma potência similar ao peixe chamado de enguia elétrica, ou chamado também de poraquê? Professor, pelo que a gente está observando, é a churrasqueira elétrica. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Ótimo. Tem alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Se tiver, pessoal, vocês mandam um áudiozinho aí, que eu não estou olhando aí o chat, não. Certo. Tranquilo. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos para a número 3. A número 3, a gente vai observar que ele fala sobre corrente elétrica. Quando fala de corrente elétrica, pessoal, você lembra da letra I, intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere, tá? E aí, ele fala o seguinte, ó. Denomina-se corrente elétrica contínua. A corrente é constituída por cargas que se movimentam sempre no mesmo sentido. Um fio condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade de 0,8 ampere. Então, já está te dando a letra I, que é 0,8 ampere, né? Letra I, deixa eu apagar aqui a letra I igual a letra A, que muita gente vai ficar viajando. Professor, que parada é essa? Letra I é 0,8
0,8 ampere. 0,8 ampere. Corrente elétrica ele está te dando aí. E ele está te dando, pessoal, a carga elementar, a letra Ezinho lá, que a gente sabe que vale 1,6, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A menos 19 coulomb. Tá? Isso aí é a carga elementar. Já existe na letra A pergunta, a gente vai ter que ler a letra A, que ele está pedindo na letra A. A letra A ele está te falando o seguinte, ó. Letra A. A quantidade de carga que passa por uma secção transversal desse condutor no intervalo de tempo de 1 minuto. Lembra que minuto eu não posso deixar o tempo, eu tenho que deixar em segundo. Eu sei que o tempo é segundo. Ele está te dando, então, ele está pedindo quanto que vale a carga elétrica. Quanto que vale Q? Lembra que tem na fórmula I é igual a Q dividido por T. A gente também pode representar kit, né? Q igual a I vezes T. Ele está perguntando o quê? Você não sabe. Ele está te dando o I. Quanto que é I, professor? I é a quantidade da corrente elétrica, 0,8. E ele está te dando o T. O T vale quanto? 60. Não usa 1, senão você vai errar. É 60, porque a gente tem que transformar em segundo. Vai ficar 0,8 vezes 60. 0,8 vezes 60 vai dar 48. 6 vezes 8 é 48. Vai ser 48. 0,8 vezes 60 é a mesma coisa de 6 vezes 8, tá? 6 vezes 8 é 48. Então, 48 coulombs é a letra A. Quem colocou a letra A, 48 coulombs, deu certo, tá? Você conseguiu responder a letra A. Já a letra B, deixa eu colocar mais embaixo, que eu não vou ter espaço para... Não, vou colocar aqui. Eu vou apagar o número 3 aqui. A gente já fez as perguntas, né? Agora já dá para responder. A letra B, ele está pedindo o seguinte, olha só. O número de elétrons que atravessam a seção transversal do condutor nas condições do item anterior. Então ele está pedindo quanto que vale aquele N. Se você tem que... lembra daquela fórmula que eu falei lá nas primeiras aulas? Da quantidade de carga elétrica N vezes E. Essa é a fórmula da carga elétrica. Você tem que letra? Você tem a carga e você tem a letra E, que é a carga elementar. Tem a quantidade de carga e tem a carga elementar. Você consegue encontrar a letra N que você quer saber. Ele está perguntando isso, o número de elétrons que atravessam. Então é a letra N que ele está pedindo. Q vale 48, que a gente colocou, que a gente encontrou na questão anterior. N eu não sei. Eu vou colocar N de novo no lugar dele. E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Coulomb. Eu vou trazer esse cara para o lado de cá e dividir. Ele está multiplicando com a letra N. Eu vou trazer ele para o lado de cá, dividindo. Deixa eu pegar aqui um corretivo, que eu vou apagar essa letra A aqui para a gente ver se consegue fazer aqui nessa parte. Tá? Eu vou dividir 48 por 1,6. Deixa eu até pegar um corretivo aqui para apagar essa seta daqui. Eu vou passar esse cara para o lado de cá. 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, deixa eu até colocar aqui um exemplo, porque tem muita gente que não sabe dividir número que tem potência. Olha uma forma fácil de responder isso aqui. Se você tem 48 e quer dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a 19, negativo, tá, pessoal? É menos 19, tá? Menos 19. Você vai fazer o seguinte, pessoal. Você transforma esse 1,6 em um número inteiro. É melhor. Transforma o número 1,6 em número 16 para ficar mais fácil. E como é que eu faço para transformar isso? Olha só. Isso aqui é notação científica. Eu vou mostrar fácil como você responde isso. Se você tem
0,6. E você quer transformar em 16, você vai tirar essa vírgula que está aqui e vai colocar a vírgula aqui na frente. Na frente do 1, né? Vai botar atrás do 6. Vai ficar 16,0. O 16, para você tirar essa vírgula daqui e colocar aqui, você ganhou. Opa, eu estou pegando a borracha do outro programa. Você ganhou uma casa. Ó. Se você pega a vírgula e passa para cá, você ganha uma casa. Se você ganha uma casa aqui embaixo, você perde aqui em cima. Então você tem que colocar menos 1. Vai ficar, ó, 16 vezes 10 elevado a menos 20. Porque menos 19 com menos 1 dá menos 20. Vejam outro exemplo para você entender, para nunca mais esquecer. Se eu coloco assim, ó, 16 vezes 10 a 3. Olha só. Eu quero transformar esse 16 em 1,6. Eu coloco a vírgula que estava aqui atrás do 6, porque 16 é a mesma coisa que 16,0. A vírgula está aqui. Eu pego a vírgula e pulo uma casa. Perdi uma casa. Eu perdi uma casa aqui embaixo. Se eu perdi uma casa embaixo, em cima eu vou ganhar. Eu vou colocar mais uma casa. Mais um. 1,6 vezes 10 elevado a 4. 1,6 vezes 10 a 4. É a mesma coisa de eu dizer que... Deixa eu pegar uma borracha aqui agora, esse programa, que é 1,6, 16, perdão, vezes 10 elevado a 3. Então, se você perde uma casa aqui embaixo, você vai ganhar um em cima. Então, perdi, ficou 1,6, ganhei um em cima, ficou 3 mais 1, 4. Caso contrário, se você ganha, aqui ó, estava perdido. Digamos que eu ganho essa casa aqui, aí vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 20, tá, pessoal? Elevado a menos 20, tá? Então, para ficar mais fácil dividir 48 por 16, fica mais fácil dividir 48 por 16, eu faço a divisão que dá 3. Só que muita gente não sabe dividir potência de mesma base. Professor, não tem base 10 aqui em cima, não. Eu posso fazer uma base 10 aqui agora, pessoal. Olha só que fácil de fazer base 10 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um. Acho que eu estava usando. Ó, base 10. Aqui tem 10 elevado a 0. É quanto, pessoal? 10 elevado a 0? 10 elevado a 0 é 1. Então, mesmo que não tenha nada aqui, você pode representar que é base 10, porque 10 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Então, 48 vezes 1 é 48. Então, mesmo que você não tiver base 10 aqui em cima e só tiver embaixo, você considera que tem nos dois lugares e você representa o expoente 0. Beleza? E eu divido 48 por 16, vai dar 3. Vou simplificar, né? Divisão de mesma base, conserva a base é 10, então vai ficar 3 vezes 10, subtrai os expoentes. Divisão de mesma base, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 20, tá, pessoal? Ficou 16 vezes 10 elevado a 20. 16 vai ficar 3 vezes 10 elevado a 0 menos 20. Por que menos? 0 menos... Aqui tem menos 20, tá? Menos 19 com menos 1 dá menos 20. 0 menos 20. Lembra que o menos com menos dá mais, tá? Então, esse menos com menos vai dar mais. Se você pegar 48, divide por 16 vezes 10 elevado a menos 20, vai ser 3, né? 48 por 16 dá 3, vezes 10 elevado a 20, tá? Então, a resposta aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Olha que doideira que eu fiz, né? Só para chegar nisso. 48 dividido por isso aqui vai ser... Deixa eu até colocar ele lá do lado de cá de novo, mostrar para vocês que eu joguei pro lado de cá. Vai ser 3 vezes 10 elevado a 20 é igual à letra N, que é o número de elétrons. Quantos elétrons tem nessa
corrente passando em determinado momento 3 vezes 10 elevado a 20, tá, pessoal? Ou seja, é 3,00020 vezes. É 3,00020 vezes. Quantidade de zero 20 vezes. Dá 3 quinqualha, sectualha, sei lá quantos milhões vai dar nisso aí tudo. Eu sei que vai dar muitos milhões, né? Então, vejam aí que a gente conseguiu encontrar a quantidade de número de elétrons que passa nesse fio condutor. Beleza? Letra B está respondida. 3 vezes 10 elevado a 20. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Eu tenho certeza que alguns de vocês, provavelmente, venham a ter se confundido com isso aqui. Essa parte aqui, galera, deixa eu tentar pegar um pincel. Pincel. Por isso que eu não estava fazendo direito. Essa eu errei. Hã? Essa daí eu não acertei, não, acho. Você não Deu acertou, quanto? não? Olha aí, não dá pra enxergar direito. Pois é. 3. Mas Essa você... daí eu errei. Pronto. Mas o que acontece aqui? Muita gente não consegue acertar essa questão por conta da divisão que essa questão tem. Da divisão de um número inteiro por um número que tem uma potência. Tá? E aí eu estou dando um macete para vocês responderem isso. Você sempre vai transformar o número que está embaixo em número inteiro para conseguir dividir do de cima para de baixo. Tá? Eu sempre vou fazer isso. E como é que você faz isso, professor? Você vai pegar o número que está perdido e vai ganhar ele. Se só tem um número perdido, você ganha um número. Você ganhou um número, você vai ter que colocar aqui em cima que você perdeu. Se você ganha embaixo, em cima você perde. Se ganha embaixo, em cima perde. Se perde embaixo, em cima ganha. Lembra que sempre é o contrário. Eu vou fazer aqui mais uns dois, tá? Para vocês nunca mais esquecerem. Deixa eu colocar aqui. Olha, eu vou fazer aqui mais uns dois. Eu vou colocar aqui, ó. 40,4 Anderson, vezes. Oi. sua aula vai até 3h30? Até 3,5, é isso aí. Uhum. 40,4 vezes 10 elevado a menos 3. Se você quer ganhar uma casa, digamos, eu quero ganhar essa casa aqui, eu quero transformar em 404, para ficar mais fácil para dividir. Fica 404. Você vai transformar em 404, tá? Você vai ganhar essa casa porque estava perdida. Só que se você ganha embaixo, você tem que perder aonde? Você vai perder lá em cima, vai ficar menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1 dava menos 4. Vai ficar 404 elevado vezes 10, né? Elevado a menos 4. Beleza, pessoal? É isso aí? Tem alguma dúvida nisso aí? Por favor, me fala aí. Em relação a perder ou ganhou para fazer aquela divisão? Tem dúvida? Hã? Tem relação científica, não tá? Tranquilo? Tô ligado. Beleza. Não, mas aqui, tipo, notação científica não tem que ser menor que 10. Ah, sim. É uma pergunta boa. Professor, a notação científica tem que ser menor que 10? Tem que ser menor que 10. Mas aqui, Diogo, nesse caso específico, eu quero fazer divisão, tá? Nesse caso específico aqui, eu quero fazer uma divisão. E é mais fácil você dividir número inteiro com número decimal, beleza? Mas se for pedir para transformar em número de notação científica, realmente, você tem que colocar em casa que tenha número decimal. Vai ficar 2,4, 4,5, 3,8. Vai ter que estar entre 1 e 10. Mas nesse caso aqui, quando pedir para dividir número inteiro, é melhor você transformar em um número inteiro para você dividir. Beleza? Só quando for para dividir. Tranquilo. Tá, entendi então. Valeu. Então, beleza. Vamos para o número 4 aqui, que a gente vai estar quase terminando já essa aula 5 para a gente fazer a 6. Lalai perguntou, professor, a gente vai até que horas? A gente vai até 3h30. 3h30? Agora eu esqueci se é 3h30 ou 3h15, mas acho que é 3h30 mesmo, é 3h30. É 3h30 lá, menino. 3h30. É 2h15 se eu ficasse só um horário com vocês, mas são dois horários, é 3h30 mesmo. Então vamos lá. Lalai Duda para focar fora já. Vamos continuar aqui rapidinho, para a gente ter mais uma outra atividade ainda. A gente vai corrigir as duas. A outra é bem mais fácil. A outra é mais teórica, né? Vamos para lá, vamos para o número 4. Essa 4 é teórica, pessoal. Essa 4 é teoria pura, não tem cálculo. Essa questão, ela é teórica. Olha só, considere os seguintes dispositivos elétricos comuns em nosso cotidiano. Uma bateria de automóvel. Pessoal, a bateria de automóvel,
você pode observar que são pesadas, a bateria de automóveis. Dentro dela existem soluções químicas que reagem produzindo energia. Vocês sabem disso. Se vocês forem observar lá numa bateria, numa pilha, a pilha tem uma bateria na verdade, né? Tem o níquel, tem o cádmio, tem alguns materiais metálicos e ametálicos que formam, na verdade, reações químicas que fazem gerar energia. Se acontecer isso, o que, que vai acontecer? Quando falar de reação química, você lembra de íons, tá? Toda vez que falar de reação química, você pode lembrar que vai ter íons nessa história, tá? Então, quando fala de bateria de automóvel, lembra que vai existir reação química. Logo, vai possuir uma reação que possui íons. Beleza? Íons. Então, a primeira aí é íons. Deixa eu colocar íons. Os movimentos são íons. Porque tem uma reação química. Uma lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente, pessoal, quem não sabe, eu até fiz o desenho lá da forma da forma da corrente elétrica, mas tem uma lâmpada incandescente, pessoal, que eu vou até mostrar aqui como é que funciona uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, a gente não usa muito hoje, é muito pouco usada, mas a lâmpada incandescente, ela acendia por conta que a energia elétrica ela passava por um fio aqui, vinha até aqui, e aqui ela passava por esse filamento. Esse filamento é chamado de tungstênio. Tungstênio é um material chamado de Deixa eu ver se consigo escrever aqui bonitinho. Bonitinho acho que não vai ficar, né? Fazendo de tungstênio. Tungstênio. Eu estou fazendo de mouse, imagina aí você escrever de mouse. Se você é um cara canhoto, está escrevendo com a mão direita. Tungstênio, tá? Aqui é a letra U, isso aqui é uma letra N. Tungstênio. Esse filamento de tungstênio, ele é um metal bastante resistente, que tem muita resistividade. Quando a energia passa aqui, ela vai dar um trabalho, dar pega para vir para o lado de cá. Quanto maior trabalho, maior resistividade e maior consumo de energia. E aí o que vai acontecer? Vai querer passar tanta energia aí, e o espaço é tão curto, tão curto, tão curto, que esse espaço esse fio ele vai acender, ele vai ficar fluorescente, ele vai ficar incandescente, ele vai iluminar, vai ficar igual uma brasa. E aí ele vai fazer gerar uma luz, tá? Então, por isso que as lâmpadas incandescentes consomem muita energia. Por isso que nós não usamos hoje mais lâmpada incandescente. Chega no mercado para ver se você consegue comprar uma lâmpada incandescente. Ah, professor, eu acho que não tem mais não. Verdade, não tem mais. Talvez tenha numa loja de material de construção, que nem é halógena, nem é de tungstênio mais, consome menos energia. A de tungstênio, pessoal, consumia muita energia, tá? Por isso que abandonaram essa lâmpada. Ela consome muita energia e não clareia tanto, né? A gente usa hoje as lâmpadas de LED que consomem menos. Você vai observar que a quantidade de watts de potência que ela tem é bem baixa, bem pequena mesmo, e aí consome quase pouca energia. Beleza? Lâmpada de tungstênio. Veja que aqui, ó, são elétrons que passam por aqui, são energias, né, elétricas que estão passando por aqui, elétrons que vai passando, vai tendo trabalho para passar, eles fazem tanta força, tanta força, tanta força, que o filamento chega a acender. Logo, o que está passando por esses fios de lâmpadas incandescentes são elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, elétrons na segunda opção. No segundo exemplo, perdão, né? E o último exemplo, ele fala de uma lâmpada fluorescente. Fluorescente, professor, o que é lâmpada fluorescente? Não tem aquelas lâmpadas lá de algumas escolas é assim hoje, né? Ou então tem na casa de vocês também tem, que tem os gases dentro do vidro. São lâmpadas fluorescentes. Esses gases são chamados de fluorescentes, né? São
gases fluorescentes que chamados de neon, tem outros gases que estão dentro desse vidro, e aquecendo, eles sendo excitados, eles sendo agitados, eles vão produzir luminosidade. E aí, pessoal, essa iluminação vai acontecer através de uma forma química. Então, toda vez que acontece de forma química, com reações agitadas desses gases, olha a tabela periódica que a gente fala de, é, de gases fluorescentes, né, que são o neon, né, tem outros gases que a gente representa aí, eles vão ser reagidos e vão ser aquecidos para se tornarem luminosos. Se é uma reação química, é uma reação iônica, logo também vai ser íons. Então, primeiro vai ser íons, segundo vai ser elétrons e terceiro vai ser íons. Alternativa letra C de casa, tá bom? Para terminar nossa aula dessa número 5 aqui, que a gente vai fechar a nossa aula com a outra atividade, né? Para a gente terminar, ele fala de um fio condutor que tem corrente de 4 amperes. Corrente a gente chama de 4 amperes, a gente chama de I. Ele fala o número de elétrons que passa por uma seção do fio condutor. Ele está perguntando quanto que vale N, o número de elétrons. Você não sabe. E ele está te dando o quê? Ele está te falando o seguinte, ó, o número de fios de elétrons que passa por um fio em 1 segundo. Está te dando o tempo. Ó, tempo. Está te dando tempo em 1 segundo. Primeiro, o que você vai encontrar? Você tem que encontrar a letra Q. Professor, você não tem a letra Q. Verdade, não tem uma letra Q. Mas você sabe que a fórmula da letra Q é I é igual a Q sobre T, ou então kit. Q vezes I. Q vezes I. Q é igual a I vezes T. Kit ou I é igual a Q dividido por T também, tá, pessoal? Tanto faz. Você não tem o Q, você repete o Q. Você tem o I, que é 4. Você tem o tempo, que é 1. 4 vezes 1 é 4, então a quantidade de Coulomb é 4 coulombs, a quantidade de carga elétrica, né? Deixa eu colocar aqui 4 vezes 1, Q é igual a 4. C, 4 coulomb. Pronto, achei a letra Q. Professor, mas ele não está pedindo a letra Q, ele está pedindo a letra N. Beleza. Então a gente vai encontrar a letra N agora, porque você já encontrou a letra Q. Para encontrar a letra N, eu vou usar a fórmula do Q é igual a N vezes E. Q é igual a N vezes E. Lembrando que Q você sabe que quanto que vale é 4. N você não sabe quanto que vale. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Eu vou passar esse 1,6 vezes 10 a menos 19 para o lado de cá. Vai ficar aquela divisão de novo que eu mostrei para vocês naquele exemplo anterior. Vai ficar 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou fazer aqui rapidinho para ver se vocês conseguiram entender. Ó, eu dividindo aqui, ó. 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra que 4 é a mesma coisa de 4 vezes 1. E vezes 1 é 4 vezes 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Veja que tem base de mesma potência, ó, base 10, ó. E aí o que você faz? Você vai transformar esse 1,6 em 16, ele vai ganhar esse 0, ó, a vírgula vem para o lado de cá. Eu vou tirar essa vírgula daqui, vai ficar 16. Eu tirando a vírgula daqui, colocando cá, eu vou ganhar uma. Se eu ganho aqui embaixo, eu perco aqui em cima, vai ficar menos 1. Vai ficar menos 19, com menos 1 dá menos 20. Vai ficar 4 dividido por 16. 4 dividido por 16 é 0,25, né? Porque um quarto é 0,25. Vai ficar 0,25.
25. Divisão de mesma base é 10 dividido por... conserva a base, né? 10. Subtrai os expoentes, 0 menos 20. Menos com menos dá mais, vai ficar 0,25 vezes 10 elevado a 20. Pronto. Aí, pessoal, professor, não tem essa questão aqui, não tem essa alternativa, verdade. Mas veja que se eu ganho essa casa aqui, ó, tá 0,25. Se eu ganho uma casa aqui embaixo, vai ficar 2,5. Se eu transformo em notação científica, né, como Diogo falou, né, o professor tem que estar entre 1 e 10, verdade. Se eu coloco entre 1 e 10, colocar 2,5, eu vou ganhar uma casa aqui embaixo e vou perder aqui em cima, vai ficar 20 menos 1. Vai dar 2,5 vezes 10 elevado a 19. Logo, a questão correta é a alternativa letra C de casa. A gente termina aí a nossa aula. A aula, qual é essa aula aqui? Acho que é a aula 5, tá? A gente termina aqui a nossa aula 5, beleza?